Ok, pessoal, vamos à resolução de mais uma questão, Enem 2021. Questãozinha bem simples, vamos fazer, tá bom? Ó, considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens, ok? Então tá aí, ó, tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo. Muito bem. Tá aí a tirinha trazendo para a ideia, trazendo para a gente a ideia de que o incômodo se dá por conta da umidade, não necessariamente por conta da temperatura, tá bom? O fato de estar quente. Então, o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve ser o fato de que em dias úmidos, o que acontece, pessoal? Bom, muito bem, ó, eu vou te dar uma dica aqui, ó, anota aí, você que quer saber como resolver esse tipo de questão, anota aí o seguinte, eu vou escrever aqui o seguinte, ó, pessoal, quais os fatores, olha aí, pessoal, quais os fatores que estão, vou botar aqui, ó, que estão relacionados, isso aí vai valer para qualquer situação, tá bom, pessoal? Qualquer questão com a evaporação. Então vamos aqui, ó, com a evaporação. Muito bem. Pessoal, lembrando que a evaporação, pessoal, é um processo que se dá de vaporização, porém de forma lenta. Legal? Então a evaporação, todo mundo sabe, né, que é o processo da passagem do estado líquido para o estado de vapor. Legal? Muito bem. Então, quais os fatores que estão relacionados com a evaporação, pessoal? Quais são esses fatores? Ora, a gente pode anotar o seguinte, ó. Só vou escrever aqui, ó, pressão. Deixa eu escrever aqui de outra cor, tá bom? Ó, pressão. Deixa eu escrever aqui de preto. Vou escrever assim, ó. Pessoal, pressão. Anota isso aí, tá bom? Anota isso aí e não esquece pressão sobre, anota aqui, ó, sobre o líquido, tá bom? Olha, a pressão sobre o líquido. Esse processo aqui, pessoal, de evaporação, ele está relacionado com a pressão sobre líquido de que forma, pessoal? Olha, quando a pressão do líquido, eu vou botar essa setinha mais para cá, tá bom? Ó, quando a pressão do líquido diminui, ó, se a pressão do líquido diminuir, ela vai favorecer o que, pessoal? O processo de evaporação. Então, eu vou escrever aqui, ó, evaporação, tá bom? Então, a setinha para cima significa que eu estou favorecendo o processo de evaporação. Então, quando a pressão sobre o líquido ela é menor, então ela vai favorecer o processo de evaporação. Tudo bem aí? Legal? É claro, né, pessoal? Porque a pressão sobre o líquido, ela vai dificultar o desprendimento aí, ó, dessas moléculazinhas de água. Tá legal? Porque ela vai ter que ter mais energia para poder passar do estado líquido para o estado de vapor. Tudo bem, pessoal? Então, a pressão do líquido ela é inversamente proporcional à evaporação. Então, se a pressão do líquido diminui, a evaporação ela vai o quê? Ela vai aumentar. Então, eu vou facilitar o processo de evaporação. Tudo bem? Um outro processo que está relacionado à evaporação, pessoal, é a temperatura. Claro, ó, temperatura. Tá bom? E aí, como é que vai funcionar a temperatura? Aí, pessoal, aí é o seguinte, quando a temperatura aumenta, então aumenta também a evaporação. Legal? Vou botar assim, ó, evaporação. Tá bom? Então, se a temperatura aumenta, aumenta o processo de evaporação. Então, aqui no caso da tirinha, ó, tá quente hoje, né? Então, o estar quente iria favorecer a evaporação. A evaporação. Não fosse o que, pessoal? A umidade. Tá vendo? Não fosse a umidade. Porque a ideia aqui, galerinha, ó, é que se tá quente, a temperatura está alta. Essa seria a ideia. Porém, eu tenho a umidade aqui, que é um fator que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Daqui a pouquinho. Então, volta lá. Então, já vimos que a pressão sobre o líquido influencia, já vimos que a temperatura influencia, e agora eu vou colocar aqui, ó, a pressão de vapor. Olha o que eu vou escrever, pessoal. Pressão, escreva isso aí, tá? Pressão de vapor. Pessoal, olha que legal. A pressão de vapor,
ela influencia. O que seria a pressão de vapor? Deixa eu escrever aqui para você. Ó. Eu escrevi assim, ó, volatilidade. Volatilidade, tá bom? Escreva essa palavrinha aí. Volatilidade. A pressão de vapor maior significa que o líquido é mais volátil. Então, eu vou colocar aqui, ó, P, cuidado para não confundir. Esse P aqui é de pressão de vapor. Vou botar um PV, legal? Se a pressão de vapor aumenta, então significa, se ela é alta, significa que o líquido é mais volátil. Então, se o líquido é volátil, ele vai favorecer a evaporação. Pegou a visão aí? Pegou a visão? Então, olha só, pessoal, pressão sobre o líquido é uma coisa. A pressão de ar ali, de moléculas sobre o líquido, se ela diminui, favorece a evaporação. Se ela aumenta, vai dificultar. Agora, a pressão de vapor está relacionada à volatilidade do líquido. Então, quanto maior é a pressão de vapor, a gente chama de volatilidade, maior vai ser a volatilidade. O líquido é mais volátil. Se o líquido é mais volátil, então ele vai evaporar, tá bom? De forma mais facilitada. É o exemplo, por exemplo, da acetona, né? O exemplo da acetona, que é mais volátil, então ela vaporiza, ela vai evaporar com a facilidade maior. Então já vimos aí uma terceira grandeza responsável que tem relação direta com a evaporação. O que a gente poderia destacar mais, pessoal? Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. A área superficial, tá bom? Ó, área superficial. Superficial. Escreva isso aí. A área superficial. Se a área superficial aumentar, então ela vai favorecer a evaporação. Tudo bem? E aí, pessoal, é fácil, né? Quando a gente vai estender uma roupa, por exemplo, a gente estende a roupa aberta. A gente quer maior área de contato com o fluxo de ar lá, né, de energia, para favorecer a evaporação. Então, a maior área, eu tenho uma evaporação facilitada. Pegou a visão? Muito bem. E aí eu deixei por último o que a tirinha vai destacar para a gente, que é a umidade do ar. Legal? A umidade do ar. E aí, galerinha, essa umidade do ar, ela está relacionada ao quê, pessoal? Deixa eu escrever aqui para você o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Quando a umidade do ar, ela é alta, ó. Quando eu tenho uma umidade alta, significa o quê, pessoal? Significa que eu vou ter mais vapor de água. Olha, vai ser mais... Vou escrever aqui, ó. Vapor de água. Vou colocar aqui, ó. De água. Vou escrever assim, ó. De água. Legal? Presente no ar, ok? Presente no ar. Presente no ar. Legal. E se a umidade é de Júnior, ela for baixa, cara, aí fica fácil, né? Se a umidade é baixa, então eu vou ter menos, ó, eu vou ter menos vapor de água, legal? Vapor de água presente no ar. Legal isso aí? Presente no ar. Opa, legal. Mas a umidade, pessoal, olha, a umidade, ela representa o que então, Ed Júnior? Olha, a umidade, pessoal, ela vai exatamente indicar a presença, né, de vapor de água na atmosfera. Então, quanto mais alto for o vapor de água, maior é a umidade. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Se a umidade ela é menor, olha, vou colocar umidade e vou colocar A de ar. A umidade relativa do ar, ela é menor, então ela vai favorecer a evaporação. Pegou a visão? Ó, ela vai favorecer a evaporação, tá bom? Então, não é interessante eu ter uma umidade alta, porque eu vou ter mais vapor de água presente no ar. E como a água, pessoal, que sai da nossa pele, ela precisa vaporizar, ela tem que, então, tirar a energia do corpo. Porém, as moléculas de ar que estão presentes nesse ar, as moléculas de água que estão presentes nesse ar, nesse caso, ela vai dificultar a evaporação por conta da umidade estar alta. Legal? Então, o dia está quente, embora a questão tenha dito que o ambiente, a temperatura do ambiente, ela é inferior à temperatura corporal, tá bom? Então,
um dia está quente, mas a umidade está alta, no caso, por exemplo, em ambiente com muitas árvores, não é? Ambiente com muitas árvores é um ambiente úmido, então você vai transpirar muito, vai ser difícil a vaporização. Por quê? Por conta da umidade estar alta. Então, umidade alta significa dificuldade de vaporização. Notou aí? Beleza, sendo assim, pessoal, então qual vai ser a resposta da nossa questão, Júnior? Cara, com certeza você precisa marcar a letra B. A letra B está dizendo que o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Muito bem. Em dias o quê? Em dias úmidos. Perfeito. Então, em dias úmidos, o suor vai o quê? Apresentar maior dificuldade para evaporar. Legal? Anotou direitinho aí? Pegou essas dicas? Então, um forte abraço e até a próxima.